Bom dia! Tudo bom com vocês? Começamos aqui na terça-feira, bem animada. Acordei 4h43. Tinha um alarme tocando do vizinho. Falei, bom, pelo menos não foi o despertador, tá tudo certo. Aí acordei antes do despertador, de forma natural, pelo alarme. Mas comecei o dia muito bem. Ontem foi um dia incrível. Eu estou tendo as minhas mentoradas e ontem tive aula com a Carol. Foi maravilhoso. Passei bastante coisas do que eu venho aprendendo. Pude guiá-la nesse caminho e foi sensacional. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Olha, ela tá focadíssima participando dos devocionais. Que coisa boa. Tô falando que hoje eu fui acordada por um alarme, mas eu tô animada, porque as coisas estão se concretizando, os planos de Deus, eles estão acontecendo na minha vida, porque eu estou dando o passo. Eu ouvia muito falar disso, sabe? Primeiro você dá o passo, depois Deus dá o chão. E eu pensava, o que que esse povo tá falando, né? Hoje eu provo disso, porque hoje eu dou o passo. E porque eu sei que ele vai dar o chão e eu nem fico esperando, eu sei que o chão já está ali. O chão foi feito pelo Senhor já na minha vida, com certeza. Porque o Senhor, ele tem planos grandiosos para nós. O Senhor escreveu propósitos na nossa vida, ele nos criou para sermos a imagem e semelhança dele. Mas nós precisamos, no decorrer da nossa vida, descobrir quem nós somos, principalmente quem nós somos em Cristo, quem ele me chamou para ser. Como eu posso ser melhor no dia de hoje, na semana, na minha vida? Então, tudo isso depende de nós. Como nós vamos nos entregar de verdade para viver de forma espiritual, para que as outras coisas elas sejam mais leves na nossa vida. Vou esperar mais um pouquinho, ver se entrar mais alguém, e aí a gente faz uma oração para iniciar. Por aqui continua friozinho. Aí em Campo Grande, acredito que já tá quente, né? Aqui no Devocional, gente, sempre tem pessoas de Campo Grande, do Rio de Janeiro, tem amigas de São Paulo. É uma maravilha. Já é nacional o negócio. Vou fazer uma oração para a gente dar início. Querido e amado Pai Celestial, Pai, o Senhor que é um Deus de milagres, bondoso e amoroso, Pai, e misericordioso, que nos dá a chance todos os dias de sermos nova criatura, de fazermos diferente, de nos arrependermos dos nossos pecados para viver em Cristo. Senhor, que o Senhor guie cada pessoa que estiver assistindo esse devocional, que abençoe a vida dessas pessoas, que essas pessoas possam aceitar a Cristo e viver contigo, Pai. Que através desse devocional nós possamos ter um maior entendimento do que o Senhor espera para a nossa vida, do que o Senhor escreveu para a nossa vida e que nós precisamos acessar. Senhor, somos imensamente gratas por termos essa oportunidade de estarmos aqui juntas nesse devocional. Que o Senhor abençoe o dia de cada uma dessas pessoas aqui presente. Que essas pessoas sejam abençoadas, que o Senhor ilumine e abra caminhos e que elas possam ver a mão do Senhor em tudo, Pai. Que abençoe as famílias e os amigos dessas pessoas e que essas pessoas possam plantar as sementes certas por onde elas forem e florescerem e iluminarem, assim como é viver contigo. Pai, é isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A mensagem de hoje eu fiz baseada, inclusive, na mensagem do nosso jejum. Nós estamos fazendo um jejum de 21 dias e esse jejum, né, como você já sabe, foi um jejum que nós escolhemos algo para nós renunciarmos durante esses 21 dias. Que fosse algo que fosse um pouco mais difícil, justamente para ser desafiador, porque dessa forma nós estaríamos dizendo para o Senhor, Senhor, eu faço um sacrifício, olha o que eu tenho feito, eu quero muito ser alguém melhor. Antigamente na Bíblia, os sacrifícios, eles eram sacrifícios muito fortes, sacrifícios reais. Pensa, era sacrificar animais, sacrificar filho, eram coisas muito fortes. E hoje, nós nos colocamos aqui para sacrificar um doce ou a rede social e achamos muito difícil. Então, olha como somos ingratos, né? Porque Jesus Cristo deu a vida por nós. Ele
Ele sofreu, passou por um monte de coisa para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E eu e você, às vezes, não queremos renunciar a algo tão simples. E é algo que vai fazer bem para nós. Nós não estamos fazendo bem para Cristo, ele já é perfeito. Esse bem é para nós. E nós nos pegamos reclamando, não querendo fazer, não querendo agir da forma certa. Nós nos pegamos desistindo no meio do caminho das coisas que nós falamos que faríamos. Então, olha só que forte e poderoso isso, né? E a escritura de hoje para o nosso devocional, ela está presente em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Que nós somos feitura sua, nós somos obras de Deus, criadas nos pequenos detalhes. Quando eu digo para vocês, o Senhor tem um propósito para a sua vida, o Senhor escreveu uma boa vida, o Senhor tem algo grandioso para você. Não é algo que eu falo da boca para fora, porque eu estou falando, porque eu decidi falar aqui para as mulheres. Não, é bíblico, é promessa do Senhor. Promessa. E promessa do Senhor, ela se cumpre. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos agir das formas certas, precisamos dar o passo de fato para viver em Cristo. Então ele criou cuidadosamente cada uma de nós. Olhem que especial isso, saber que nós somos criadas à imagem e semelhança de Cristo, com muito amor, com muito cuidado, muito carinho e no detalhe. Então, criadas em Cristo Jesus. O que ele está dizendo nessa parte da Escritura? Que nossa nova identidade é formada em Cristo e não no mundo. Muito se fala sobre nova identidade e eu não consegui entender, sabe? Até eu ler alguns livros, buscar na Bíblia, buscar entendimento e entender que a nossa identidade, se nós não mudarmos a nossa identidade, nós não conseguimos ser uma nova versão. E sim, você pode mudar a sua identidade. Eu li um livro chamado Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que ele é excepcional. Um livro incrível, que vai te guiar nesse caminho de você construir essa nova identidade, de você exatamente pegar a sua antiga versão e jogar fora. Porque a nossa antiga versão, nós já conhecemos, nós já estamos habituados a fazer coisas que fazem nós repetirmos ciclos. Então, por que manter essa antiga versão cheia de hábitos ruins, se nós podemos eliminar essa versão, que vai, na verdade, assim, enfraquecê-la, né? Porque tudo que nós passamos, tudo que aconteceu na nossa vida, não tem como ser eliminado. Depois de ver, depois de ser escutado, depois de tudo isso, é impossível de ser eliminado, né? Mas nós podemos enfraquecer essas sombras. Quando eu digo sombras, é porque todas nós temos luz, mas nós temos as nossas sombras. Então, essas sombras que são os hábitos ruins, que são os comportamentos ruins, que são algumas coisas da nossa personalidade, nós podemos enfraquecer e colocar novos hábitos e então começar a acessar uma nova identidade. Porque a partir do momento que você mudar a sua identidade, você vai conseguir caminhar com fé, leveza, posicionamento, uma mulher bem decidida e equilibrada. Então vamos lá. Aí aqui no versículo ele também fala assim, para boas obras, que nós somos criadas para boas obras. Então nós somos feitura do Senhor, ou seja, criadas por Ele, criaturas dele, criadas em Cristo Jesus, para uma nova identidade e para suas obras. O que é essas boas obras do Senhor? Todas nós temos uma missão, viver de forma que revele o caráter de Cristo. O que eu estou fazendo aqui com vocês nesse exato momento, nesse devocional? Eu estou convidando vocês todos os dias a conhecer a Cristo de verdade. Eu estou aprendendo enquanto eu ensino. Eu estou vivendo essa nova identidade, como se eu já fosse a minha versão que eu gostaria de ser. Não sei se dá para entender, mas é exatamente isso. Por quê? A partir do momento em que eu começo a viver essa nova versão, mesmo antes de me tornar a nova versão, eu estou dizendo para o meu corpo, para minha mente, eu sou forte, eu consigo, eu já existo desse jeito. Você começa a mostrar para o seu corpo que tudo isso que nós estamos fazendo, estamos criando, já faz parte de você.
E aí o seu corpo, o seu inconsciente também começa a entender, poxa, ela já é isso. Então, eu vou entregar para ela o que já é dela. Por isso que o que acontece? Eu vou falar algo que eu aprendi nesse livro que eu falei para vocês. Como a gente repete os hábitos antigos, o nosso inconsciente, ele faz isso mesmo, tá? Ele vai sempre procurar alguma memória já existente para dar significado a algo que te acontece. Mas, se você começar a criar todos os dias na sua mente, imaginar a sua nova versão, imaginar os seus sonhos, aquilo que você quer, como se você já tivesse, como se já fosse seu, entende que você vai começar a criar memórias? E aí o cérebro já vai entender que existe essa memória na sua cabeça e você pode colher os frutos desse sonho, dessa sua nova versão. Então, sempre que vocês puderem, fechem os olhos e imaginem você sendo uma mulher decidida, posicionada, uma mulher feliz, uma mulher calma, equilibrada, uma mulher que leva luz. Imagine os teus sonhos. Eu sonho em viajar. Para onde? Como é essa viagem? Quais os detalhes? Fique vivendo isso todos os dias. Só que feche os olhos, porque quando nós fechamos os olhos e imaginamos, a mente não sabe. Nossa mente não sabe que isso é mentira, que isso é verdade. Ela não sabe. Então aí você começa a criar novas memórias na sua mente. E aí o seu corpo, a sua mente, tudo começa a querer acessar esse movimento na sua mente. Olhem que bacana. Então, o que nessa escritura o Senhor nos diz? Eu vou ler novamente para quem entrou agora. Então, a escritura de hoje é exatamente a escritura do nosso jejum. Porque somos feitura sua. Então, nós somos criadas por Deus. Aí, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso está em Efésios 2:10. E esse versículo é incrível. Então, o Senhor, ele nos preparou de antemão. O que ele quis dizer com isso? Que ele já escreveu nossa caminhada de propósito. Que ele tem um propósito para cada uma de nós. E eu sempre converso com as minhas mentoradas e daí elas me falam. E aí elas me falam assim, eu não sei meu propósito, eu não sei para que eu vim no mundo. Gente, o nosso propósito é o nosso grande porquê. Nosso propósito é aquilo que transforma não só a nossa vida, mas a vida dos outros à nossa volta. E o nosso propósito nós só descobrimos quando nós vivemos de verdade em Cristo Jesus, sabia? Porque nós vamos ficar sensíveis ao Espírito. Nós vamos receber a direção do Espírito. E aí nós começamos a ter clareza. Por que eu vim neste mundo? O que eu posso fazer para contribuir com esse mundo? O que eu posso fazer de realmente muito bom aqui? Então, Cristo, vocês vão ver na Bíblia em vários lugares. Quando nós começamos a ouvir sobre Cristo? Depois dos 30 anos dele, quando ele nasceu e depois dos 30 anos dele. Por quê? Foi quando ele realmente passou a viver esse propósito na Terra, ele passou a aplicar tudo aquilo, ele começou a ser o grande eu sou do mundo, né? Então, eu e você estamos em tempo. E às vezes o nosso propósito a gente descobre é no decorrer da vida mesmo, é depois de um bom tempo, é depois de estarmos vivendo com intencionalidade para descobrir por que eu estou aqui. É quando nós começamos a dedicar tempo para ter um reencontro com nós mesmas. E esse reencontro com nós mesmas, ele vai nos possibilitar a ter um reencontro com Deus. Porque pensa comigo, se você está com seu pensamento elevado ao Senhor, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Aí aqui nessa escritura, o que ele disse? Que nós somos feitura dele, criadas por Cristo Jesus para suas boas obras. Aqui o Senhor já está nos dizendo, ele nos preparou para algo grandioso. E a partir do momento que você entende isso, e você vira essa chave na sua mente, você descobre o seu propósito, você descobre o seu caminho nesse mundo. E você passa a viver com mais clareza, mais sabedoria, mais doçura, amor e felicidade, com toda certeza. Então, como nós vamos fazer essas boas obras de Cristo? Conhecendo a palavra do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Estar aqui num devocional, estarmos dedicando tempo para o Senhor, nós estamos conhecendo a palavra dele. Ou seja, não dá para nós fazermos boas obras para o Senhor sem conhecer os valores dele. Então, estar aqui num devocional é conhecer os valores do Senhor, é viver com ele, é ter intimidade com ele. Segundo ponto, manter a comunhão com Cristo. O que isso quer dizer? Que nós devemos estar sempre conectadas a Cristo, manter essa rotina espiritual, porque isso vai nos manter conectados à fonte que é Ele, e o nosso rio, que somos nós vamos fluir.
E toda a fonte, tudo que nós estamos fazendo, nós estando conectadas à fonte, nós estamos conectadas à vida, a Ele. Olhem só que grandioso. E a partir do momento que nós estamos conectadas à vida e estamos fluindo, nós estamos trazendo vida para nós mesmos, para nossa casa, para os outros. E nós estamos plantando a sementinha do Senhor em cada pessoa. E o terceiro ponto dessas boas obras, tendo um coração sensível e obediente. Esse coração sensível e obediente, eu vou te dar alguns pontos que faz nós termos esse coração dessa forma. Nós podemos ter um coração sensível e obediente quando nós servimos ao próximo, quando nós ouvimos as pessoas, quando nós perdoamos, porque guardar mágoa, guardar rancor faz mal somente para você. Então, que hoje você possa perdoar. Então, aqui também, sermos obedientes e sensíveis ao Senhor é amar a nós mesmas e ao próximo. É cuidar. Então, olhem só, quantas coisas boas nós podemos fazer para aprendermos a ser mais sensíveis e obedientes. Servir, ouvir, perdoar, amar e cuidar. E aqui, buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o que nos capacita. Então, sempre que você orar, ora pedindo por sabedoria, por humildade, por conhecimento. E fale, Senhor, traz o Espírito Santo para a minha vida, para que ele ilumine a minha mente, para que ele me mostre o que tem que ser feito. Uma das últimas orações que eu tenho feito é, Senhor, mostra onde eu ainda estou errando. Mostre onde eu posso melhorar. E, gente, adivinha? Tem bastante coisa. Esse final de semana eu tive várias chances de ver o quanto eu ainda preciso melhorar em algumas coisas. E isso é importante, que nós nunca possamos contar historinhas na nossa mente e dizer que nós já estamos perfeitas, que nós já aprendemos tudo, que possamos continuar sendo mulheres ensináveis e obedientes, porque é dessa forma que nós vamos acessar o renovo na nossa vida. Então, o quinto ponto das boas obras é viver com intenção e propósito. Então, como eu posso refletir Cristo para alguém hoje? Já pararam para pensar nisso? Eu, por exemplo, eu transformei meu guarda-roupas. Eu usava muita roupa vulgar, assim, então eu mudei tudo. Umas eu joguei fora porque não era digno nem de dar para ninguém. Outras eu acabei doando. E eu mudei isso. Eu mudei a minha fala, eu mudei o meu comportamento, a minha comunicação, eu fui mudando tudo. E as pessoas começaram a ver. Nossa, realmente ela tá diferente. Eu comecei a receber muita mensagem. E eu falei, que bom que agora eu estou passando a mensagem que eu gostaria. Que eu estou passando, que eu sou uma mulher de Cristo e que quer levar pessoas a Cristo. Porque esse é o meu propósito hoje. Hoje é o que eu gostaria de fazer do fundo do meu coração e é o que eu estou fazendo aqui. Se eu puder fortalecer a sua fé, amiga, hoje, eu estou completamente satisfeita e feliz. Então, a nossa mensagem foi essa para o dia de hoje. Essa mensagem maravilhosa que é de nós estarmos conectados ao Senhor, de nós vivermos em Cristo de verdade. Então, nós devemos viver em Cristo, devemos ser de Cristo e devemos ir para Cristo. Que hoje você possa lembrar disso, porque a nossa vida aqui ela é passageira, mas viver em Cristo é eterno. Hoje eu estava lendo uma escritura em Coríntios Coríntios 15, que fala sobre a ressurreição e tudo. E aí, em algumas escrituras ali fala que o Senhor ressuscitou e que nós vamos ressuscitar, aqueles que estão em Cristo vão ressuscitar. Porque nós não vamos morrer, nós vamos dormir, sabe? Gente, é tão profundo. Ali em Coríntios 14, 15, se vocês tiverem a oportunidade, leiam. Muito bom. Então, a mensagem de hoje foi essa. Espero que vocês tenham um dia incrível, maravilhoso pela frente. Muito obrigada por estarem aqui. Eu fico muito feliz. E, claro, a mensagem vai para o YouTube. Então, curtam, compartilhem, mandem para quem precisa ouvir essa mensagem. E nos encontramos amanhã aqui às 6, tá bom? Um grande beijo. Amo vocês.